Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que possamos continuar nesta busca pelo conhecimento da verdade, nos libertando assim das trevas da ignorância. Por isso, mais uma vez agradeçamos, e é preciso que agradeçamos a Deus em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida, este patrimônio maior que o Senhor nos concedeu pela eternidade para a nossa administração. Agradeçamos a Deus por aqui nos encontrarmos ligados a este instrumento que conhecemos com o nome de corpo físico, este depurador da alma, depurador do espírito. Agradeçamos a Deus por aqui nos encontrarmos mais uma vez matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, realizando o nosso processo educativo. Gratidão a Deus por tudo isto. Gratidão a Deus por ter nos enviado à Terra Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade. Gratidão a Jesus, que nos deixou de forma exemplificada todos estes ensinamentos que nós os encontramos em seus evangelhos de amor. Gratidão também aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E eu não posso deixar de agradecer de uma forma muito especial a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada que vão chegando e se conectando aqui conosco neste ambiente virtual para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor à luz da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais este momento de esclarecimentos, mais um estudo sistematizado da doutrina espírita. Mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, questão a questão. Iniciamos lá em sua introdução e hoje chegamos à questão de número 252. Questão número 252, que se encontra na parte 2ª, capítulo 6º da Vida Espírita. E estamos estudando mais especificamente acerca das sensações, acerca das percepções, bem como dos sofrimentos dos espíritos. E na questão 252, Kardec questionou acerca da sensibilidade dos espíritos em relação às belezas da natureza. Então o questionamento foi formulado da seguinte maneira: são sensíveis os espíritos às belezas da natureza, às magnificências da natureza? Porque no questionamento anterior, Kardec havia perguntado acerca da música, se os espíritos são sensíveis à música. E aqui ele questionou acerca da natureza. Será que os espíritos, de uma forma geral, são sensíveis às belezas, às magnificências da natureza? E os espíritos amigos, respondendo a Kardec e a todos nós, disseram da seguinte maneira: tão diferentes são as belezas naturais dos mundos que longe estamos de as conhecer. Então aqui eles começam nos dizendo, nos respondendo a Kardec, acerca da escala de progresso em relação aos mundos, que cada mundo, de acordo e em acordo com o seu progresso ou com o progresso realizado,
ele tem a sua beleza particular. Então é por isso que eles dizem: tão diferentes são as belezas naturais dos mundos, que longe estamos de as conhecer. Sim, os espíritos são sensíveis a essas belezas de acordo com as aptidões que tenham para as apreciar e compreender. Então aqui eles nos falam acerca da escala espírita, que cada espírito, de acordo e em acordo com a sua evolução, com o seu esclarecimento, já desenvolveu um tanto mais ou não as suas aptidões para que possam apreciar e compreender essas belezas. E aí eles encerram dizendo: para os espíritos elevados, há belezas de conjunto que, por assim dizer, apagam as das particularidades. Então, para os espíritos elevados, o que interessa verdadeiramente são as belezas do conjunto, conforme aqui eles dizem, belezas do conjunto, que apagam as belezas que se sobrepõem às belezas particulares, ou apagam as das particularidades, ou as belezas particulares. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 252, este questionamento formulado por Kardec e a resposta ofertada pela espiritualidade superior, todos nós, acerca desta sensibilidade dos espíritos quanto à beleza da natureza, quanto à beleza dos mundos. Então, assim, dando sequência às nossas reflexões, abraçando fraternalmente a todos os irmãos e irmãs de jornada que aqui se fazem presentes, abraçando a nossa irmã Francisca Ferreira, o Zeni, bem como a nossa irmã Vilma Guimarães, Tânia Luz e todos os demais irmãos e irmãs de jornada que aqui se fazem presentes, ou que nos visitarem, ou que venham nos visitar. Muito obrigado por sua presença, por sua participação, abraçando também aos meninos e meninas da professora Vilma Guimarães, alunos da professora Vilma Guimarães, seus filhos do coração. Gratidão a todos vocês. Então, assim, nós iniciamos aqui as reflexões de esclarecimentos a esta questão 252 pelo Espírito Miramês, coletânea Filosofia Espírita, volume de número 5, o quinto volume desta coletânea, que é composta por 20 volumes, e que no capítulo 48 deste quinto volume, Miramês comenta esta questão 252 e nos fala acerca da sensibilidade dos espíritos às belezas. Então ele começa, Miramês inicia aqui estas reflexões, ou estes comentários à questão 252, nos falando da seguinte maneira, que a natureza nos mostra o assopro da sua harmonia interna, para que possamos sentir a alegria de viver e viver com alegria. Então aqui Miramês nos fala de uma forma poética sobre a alegria de viver e de viver com alegria. Sim, nós precisamos ter esta alegria de viver, bem como e acima de tudo, vivermos com alegria. Deus se encontra em toda parte, sorrindo para a sua criação, de forma a dotá-la de paz, com as vibrações que lhes são próprias, e os espíritos, como seus filhos do coração, são sensíveis às belezas da natureza. Sem sombra de dúvida,
conforme já havíamos lido e refletido com base na resposta ofertada pelos espíritos amigos a Kardec e a todos nós somos filhos de Deus, filhos do seu coração, e sem sombra de dúvida, assim nós estamos capacitados, de acordo com o nosso progresso e em acordo com o nosso progresso, a sentirmos esta beleza ou estarmos sensíveis mais ou menos a estas belezas. Então é por isso que ele nos fala que Deus se encontra em toda parte, sorrindo para a sua criação, de forma a dotá-la de paz, com as vibrações que lhe são próprias. E ainda ele acrescenta: sentem eles o encanto das formas como mensagem da perfeição, induzindo-os a serem perfeitos em tudo o que operam. Então, assim, nós estamos realizando esta nossa caminhada rumo a esta perfeição, conforme Jesus nos ensina: sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Então aqui Jesus nos lança esse desafio maior de perfeição, mas lembrando que sempre estaremos, por mais que avançarmos nesta perfeição, sempre estaremos naquela condição de perfeição relativa. Porque perfeição absoluta só ao Pai pertence, só Deus detém esta perfeição absoluta. E aí, voltando a Miramês, ele segue dizendo que todos os mundos são dotados de encantos particulares e peculiares à sua evolução. Todos os mundos. Assim como aqui na Terra, cada ambiente, cada lugar que visitamos aqui na Terra tem a sua beleza particular, tem a sua peculiaridade. Então, em cada ambiente que nós visitamos aqui na Terra, nós encontramos a sua beleza particular. Assim, então, em todo o universo, cada mundo tem a sua beleza particular, é dotado da sua particularidade, de acordo com a sua evolução na escala das moradas universais. Então, de acordo com a escala em que este mundo se encontrar, a posição do progresso ou posição progressiva que este mundo se encontrar, ele vai deter a sua beleza particular. Então, assim, Miramês segue dizendo que os acordes das visões nos planetas são diferentes entre um e outros, porque diferentes são as humanidades que neles estão estagiando. Cada mundo tem a sua população, os seus habitantes, de conformidade e em conformidade com o ambiente, de acordo com o seu progresso ou com o progresso realizado por aquele mundo, tem ali os seus habitantes. Então é por isso que ele diz que os acordes das visões nos planetas são diferentes entre um e outros, porque diferentes são as humanidades que neles estão estagiando. Então aqui na Terra nós temos uma população, nós temos uma humanidade terráquea que aqui se encontra de conformidade com o ambiente, de conformidade com o progresso já realizado pelo planeta Terra. Ou seja, o planeta Terra está preparado para habitar, para esses habitantes ou para receber os habitantes que aqui se encontram. E esses habitantes que aqui se encontram, sem sombra de dúvida, não estão preparados para habitar em mundos diferentes da Terra, principalmente bem mais evoluídos que a Terra, para nos qualificarmos
a nos tornarmos habitantes de mundos mais evoluídos, mundos que já realizaram progressos maiores que a Terra, nós precisamos realizar o nosso progresso para nos adequarmos a estes mundos. E aí ele acrescenta que entra nesse campo visual dos mundos o merecimento que ali se encontram, o merecimento dos que ali se encontram encarnados e mesmo desencarnados, mostrando a natureza o que os espíritos suportam dentro das suas sensibilidades espirituais. Como havíamos dito, é preciso que estejamos adequados, de acordo e em acordo com aquele mundo. Então não é possível nós, na nossa condição evolutiva, habitarmos um mundo superior a este que nós nos encontramos, porque senão iríamos ficar deslocados. Então assim, ele nos chama a atenção para isto, que é preciso, sem sombra de dúvida, realizarmos este progresso, porque os espíritos elevados não procuram as particularidades mais íntimas diante das belezas. Eles sentem mais o conjunto, pois ele impressiona, ou seja, o conjunto impressiona com mais acerto, falando na intimidade e no silêncio da visão. Então aqui ele nos lembra, conforme Kardec já havia notado, que os espíritos superiores, eles se preocupam muito mais e se detêm muito mais com o conjunto. Eles analisam, eles apreciam a beleza do conjunto e não a beleza particular, as peculiaridades de cada coisa. Então assim, Miramês também nos lembra e acrescenta: o belo é o trabalho do Senhor. E é nesse sentido que Jesus ensinava e fazia todas as coisas com harmonia, a nos falar da perfeição. Ao fazermos alguma coisa, mesmo as mais simples, as mais simples que estejamos fazendo, lembremos-nos com interesse da perfeição. Então, assim como Jesus se comportou quando esteve aqui na Terra, trabalhando constantemente pela harmonia e na harmonia com o Pai, é preciso que nós também nos preocupemos e tenhamos interesse por essa perfeição. Ela dará uma conotação de graciosidade e fará lembrar o artista com amor. O artista criador de todas as coisas, que é Deus, é preciso ser lembrado constantemente com amor. Porque todos são sensíveis às belezas das formas e ao senti-las irradiam forças que certamente, por lei, buscam o seu amor. Então, independentemente da evolução que já tenhamos realizado em nós, do progresso que já tenhamos realizado em nós, cada um de nós, conforme aqui ele nos lembra, cada um de nós já temos desenvolvido uma certa sensibilidade, um grau maior ou menor de sensibilidade quanto às belezas. Quanto maior for o nosso desenvolvimento, maior será também a nossa sensibilidade, maior e melhor será a nossa sensibilidade quanto a essas belezas, em especial a beleza do conjunto. Porque a imperfeição, pela mesma lei, atrai para junto do seu portador coisas imperfeitas que lhe fazem sofrer os desacertos das linhas em desarmonia. Então nós atraímos e atrairemos sempre para junto de nós
de acordo e em acordo com a nossa condição. Então aqui ele nos lembra que a imperfeição, pela mesma lei da perfeição, atrai para junto de si, do seu portador, ou seja, o portador da imperfeição, coisas também desalinhadas, coisas imperfeitas, que fazem sofrer os desacertos das linhas em desarmonia. Se os espíritos superiores, aqui nos lembra mais uma vez Miramês, se os espíritos superiores são sensíveis às belezas, também os inferiores, em menor expressão, gostam e sabem escolher as coisas boas. Então, se os espíritos superiores já têm desenvolvida essa sensibilidade, ou já desenvolveram essa sensibilidade pelo belo, pela beleza da vida, pela beleza dos mundos, sem sombra de dúvida que os inferiores, em menor expressão, também gostam de coisas belas, de coisas boas. Isso são lições para eles serem impulsionadas a fazer os seus deveres com mais perfeição. E isso são lição para que eles possam, para que nós, na condição de criaturas imperfeitas nesse sentido moral, para que possa nos impulsionar a fazer e cumprirmos os nossos deveres com mais e maior perfeição, melhorando constantemente nesta escala, porque tudo que existe vibra na perfeição e com a perfeição de Deus. Então tudo que existe, criação de Deus, tudo vibra na sua perfeição, tudo é a perfeição, e tudo vibra com a perfeição de Deus, porque foi Deus quem criou, e em sendo Deus o Criador de todas as coisas, então todas as coisas vibram na sua perfeição. O que se encontra em desarmonia, são as ações dos espíritos que não acordaram para a realidade. Então, tudo que se encontre ou que venha se encontrar em desarmonia, não é por parte de Deus essa desarmonia, mas sim por parte nossa, por culpa nossa. Conforme aqui ele diz que Deus é a harmonia perfeita. O que se encontra em desarmonia são as nossas ações, desarmonizando as coisas à nossa volta. Então, o que se encontra em desarmonia são as nossas ações, ações dos espíritos encarnados e desencarnados, que ainda não acordamos para a realidade da vida. É, por assim dizer, como se dormíssemos ainda no berço da ignorância. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Assim nos fala Jesus. Então, se queremos realmente sairmos do berço da ignorância, é preciso que aprendamos conforme nos ensina Jesus e busquemos, conforme nos ensina Jesus, a verdade, para que possamos conhecer a verdade e nos libertarmos das trevas da ignorância, ou seja, saindo deste chamado berço da ignorância. E nós temos à nossa disposição, conforme aqui nos lembra Miramês, uma ferramenta maravilhosa para nos auxiliar neste despertar, a doutrina espírita, porque a doutrina espírita ou a doutrina dos espíritos, que tem a missão de acordar a humanidade para a perfeição, irradia na Terra todos os processos para que os homens, as criaturas humanas, usem suas mãos no serviço do amor. Então a doutrina espírita tem como uma das suas missões exatamente fazer acordar a humanidade por esses diversos processos, para que nós possamos verdadeiramente
trabalharmos pela nossa melhoria e para a nossa melhoria neste serviço, nesta seara de amor, nesse labor, ou seja, nesse trabalho. A caridade aflora nos seus caminhos, iluminando os sentimentos como sendo Deus abençoando todos os seus esforços, todos os nossos esforços. Então é através deste trabalho na seara do amor que nós iremos iluminando pouco a pouco os nossos sentimentos como sendo o próprio Deus abençoando todos os nossos esforços. É preciso que reflitamos acerca disto. É preciso que trabalhemos, não apenas reflitamos, mas trabalhemos verdadeiramente pela e para a nossa melhoria. Porque todos os pensamentos puros são formas, ainda que invisíveis, ao mundo de belezas, que conduzem à harmonia celestial. Então, todos os pensamentos puros são formas, ainda que invisíveis ao mundo de belezas, que conduzem à harmonia celestial. Então, sem sombra de dúvida, conforme aqui nos falam os espíritos amigos, todos os nossos pensamentos, em especial os pensamentos puros, são formas, porque o pensamento é energia, a energia é matéria, então tudo o que pensamos se materializa em um determinado lugar. Então podemos mostrar a harmonia pelos gestos, podemos mostrar a harmonia ou a desarmonia em que nós nos encontramos através das nossas atitudes. Então aqui ele nos diz, podemos mostrar a harmonia pelos gestos, a grandeza do coração pelo olhar e a perfeição pelo que fazemos da oportunidade que nos é concedida. Que maravilha de ensinamento aqui Miramês nos deixou, repetindo conforme aqui ele colocou, que podemos mostrar a harmonia pelos nossos gestos, nós poderemos demonstrar a grandeza do nosso coração pelo olhar e a perfeição pelo que fazemos da oportunidade que nos é concedida. Então, mostrar esta harmonia, mostrar a grandeza, mostrar a perfeição. De que forma está ou em que forma está a nossa harmonia, a grandeza do nosso coração, bem como de que forma e em que ponto se encontra a nossa perfeição? Então assim Miramês nos orienta para que busquemos através do trabalho no amor, constantemente melhorando esta harmonia, melhorando esta grandeza, melhorando esta perfeição, porque devemos aureolar todos os nossos feitos no ambiente da verdade, pois ele tem força, a força de Deus que liberta, envolvendo a alma com a defesa dos poderes do Espírito em forma de luz, luz daquele que nos criou no silêncio do seu coração, que pulsa na intimidade dos seus feitos por amor. Então aqui Miramês encerra estas reflexões neste capítulo 48, comentando esta questão 252, nos dizendo, nos conclamando que nós devemos aureolar todos os nossos feitos no ambiente da verdade. Busquemos a verdade constantemente, pois neste caso, o ambiente da verdade, tem a força de Deus que liberta, envolvendo a alma com a defesa dos poderes do Espírito em forma de luz, a luz daquele que nos criou, ou seja, a luz de Deus que nos criou no silêncio do seu coração,
que pulsa na intimidade de cada uma das suas criaturas, que todos nós fomos feitos pelo seu puro amor e fomos feitos para amar. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Muito obrigado por sua presença, por sua participação mais uma vez. Um abraço fraternal em nome do Senhor Jesus e que possamos voltar a nos reencontrar aqui mesmo neste ambiente virtual para darmos continuidade aos nossos estudos e reflexões quando teremos a oportunidade de estudarmos a questão número 253. Até breve, meus irmãos e irmãs.